Olá pessoal, aqui é o professor Jonathan, professor de História. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo dando continuidade aos nossos estudos da disciplina para terceiro ano do ensino médio, como forma de preparação para provas, vestibulares, Enem, né, que após essa pandemia muitos de vocês irão enfrentar. Estamos trabalhando temas pertinentes, mais significativos do currículo, né, terceiro ano do ensino médio. Os últimos conteúdos que viemos trabalhando estão referenciados, estão ligados ao que a gente chama de ascensão dos regimes totalitários, né? Falamos na última videoaula sobre a ascensão do fascismo italiano e hoje damos continuidade falando do nazismo, né, o nazismo alemão. O que é importante ressaltar e é importante que vocês tenham em mente é que esses regimes não surgem por acaso, não surgem do nada, né? É todo um momento particular que está ocorrendo, sobretudo na Europa, que possibilita a ascensão e o surgimento desses regimes. Como viemos falando, a Alemanha e a Itália, e de uma forma geral a Europa, passava por muitas dificuldades políticas, econômicas e sociais. Estamos falando do período da Primeira Guerra Mundial, né? E essas nações, como derrotadas, elas vão sofrer mais nessas questões. Nós estamos falando de um momento de altas taxas de desemprego, miséria, pobreza, dificuldades políticas, porque o país está arrasado, né? E a democracia perde muito prestígio nessa época. Foi no momento de uma democracia que aconteceram todos esses problemas. Então, muitos grupos sociais e, inclusive, muitos grupos políticos, partidários, né, de partidos, começam a desprestigiar e tentar acabar com essa ideia de democracia. Bom, tudo isso, tudo que vivemos aconteceu numa democracia. Então vamos substituir essa democracia. Ela não funciona, né? Eles não tentaram aperfeiçoar, melhorar a democracia, consertá-la. Não. Muitos grupos acharam que ela deveria ser excluída. E isso possibilita ideias autoritárias, violentas, extremadas, né? Em que não é necessário mais o voto popular, ele não resolveu os problemas das sociedades. Então, é nesse momento de conflagrações, problemas, distúrbios sociopolíticos ocorridos depois da Primeira Guerra Mundial que possibilita a ascensão desses regimes totalitários, né? Como falamos no vídeo anterior, o fascismo surge na Itália sob o comando e a tutela de Benito Mussolini e de modo muito semelhante, com muitas coincidências e com uma história muito parecida em muitos aspectos, Adolf Hitler surge com o nazismo, com as ideias nazistas na Alemanha. No mesmo período, sabe? Na mesma época. E isso não é por acaso, como falamos. Primeiras coisas importantes que a gente tem que pensar a respeito é que o Hitler ele não é alemão de nascimento. Ele não nasceu na Alemanha, ele é um cidadão austríaco. Um país que faz fronteira, a Áustria é um país que faz fronteira com a Alemanha. Mas para além da geografia, a Áustria tem muita história e a sua cultura é muito próxima e tem muitas coisas em comum com a Alemanha. O idioma, a cultura, a história, todo o cenário intelectual austríaco e alemão estão muito próximos. Então isso fazia com que a Áustria tivesse muitas afinidades e proximidade, além de geográfica, com a Alemanha. O Hitler, ele nasce na Áustria, numa família de classe média baixa, seu pai era funcionário público numa pequena cidade
austríaca. E Hitler tinha o sonho, né, e isso ele vai revelar nos seus escritos, em algumas obras que ele deixou publicada, na qual a obra, né, publicada que ele deixa esses escritos é o Mein Kampf, Minha Luta, que já trataremos a seguir. Ele tinha o sonho de ser um artista, um pintor, um artista plástico. E ele tenta, na sua juventude, ingressar na Academia de Belas Artes de Viena, a capital da Áustria. E ele não vai ter êxito, ele não vai conseguir ingressar, né? Ele vai ser reprovado, se não me engano, em 2 provas, né, para tentar ingressar. E ele decide sair da Áustria e ir para a Alemanha, tentar a vida e sair, né, dessas decepções que ele teve na capital austríaca. Em 1913, ele chega em Munique, na região da Baviera, que é uma das regiões mais desenvolvidas e ricas da Alemanha. E em Munique, né, uma cidade, a capital da Baviera, ele tem que dar um jeito de sobreviver. Em 1913, ele começa a trabalhar na rua e em vários outros serviços, mas por muito tempo ele passa na rua como um artista de rua, fazendo o quê? Pintando telas, pintando porta-retrato, pintando pôsteres, sabe? Então ele era uma pessoa que tentava tirar o seu sustento da pintura, né? Porque era o seu sonho. E ele começa, em Munique, ele começa a se transformar, digamos assim. É o ambiente em que ele começa a se transformar, porque logo em seguida tem a Primeira Guerra Mundial, em 1914, ele se alista ao exército alemão e vai participar da Primeira Guerra, né, assiduamente, vai se dedicar ao máximo, porque suas ideias germânicas, né, como eu falei, a Áustria tinha muito do seu cenário cultural e intelectual, sua história era muito próxima à Alemanha, então ele se dedica de uma maneira muito intensa na Primeira Guerra Mundial, é ferido, né, quase morre, e ele se recupera e ele deixa no seu livro escrito mesmo que ele ficou sabendo da derrota da Alemanha no hospital e isso perturbou e incomodou muito ele chorou muito por essa derrota, mas ele começa a ganhar, digamos, um respeito, né? Ele começa a ser conhecido, a se tornar conhecido, ou seja, ele começa a se transformar em Adolf Hitler, como a gente ouve na história, a partir desse momento, dessa participação na Primeira Guerra Mundial. E ele vai ser reconhecido pelo exército alemão pela participação, né, assídua e bastante produtiva, digamos, dentro do exército. E a partir desse momento de crise que vem no pós-guerra, né, das questões da pobreza, do desemprego em massa, da economia quebrada, das cidades destruídas, a Alemanha ainda fica sobre a imposição do temido Tratado de Versalhes, que a gente trabalhou lá no conteúdo de Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, assinado em 1918, ele impõe à Alemanha uma série de punições, porque ela foi responsabilizada pela guerra. Então ela tem que pagar as despesas, muito altas despesas da guerra, diminuir o seu exército, devolver territórios para a França. Então ela é muito penalizada. E isso vai enfraquecer e deteriorar mais ainda a Alemanha, né? Ela já estava bastante prejudicada e numa grave crise por perder uma guerra e ter seu país destruído, e agora ela vai ser responsabilizada a pagar as despesas da guerra ainda.
E esse Tratado de Versalhes vai ser muito mal visto por grande parcela da população alemã. Eles vão se achar injustiçados, eles não se acham responsáveis pela guerra e eles não acham justo terem que pagar por essa conta da guerra, né? E isso vai mobilizar o Hitler, ele vai começar a criticar muito, muito, muito esse Tratado de Versalhes e ele vai começar a tentar achar culpados, né, pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, pelo fracasso da economia e por todos os problemas que a Alemanha está passando. A gente tem que achar, a gente sempre tem que achar culpados por alguma situação. Muitas vezes a gente não se responsabiliza, né? E isso foi o que Hitler fez. Ele vai achar culpados. E, sobretudo, ele vai falar que são os judeus, né? E outros grupos como marxistas, gays, ciganos. Ele começa a achar grupos que seriam responsáveis pelo fracasso da Alemanha, mas sobretudo judeus e marxistas. Marxistas são os adeptos das ideias de Karl Marx, aquele pensador do século XIX que tinha desenvolvido as ideias comunistas. Ou seja, quando a gente fala em marxistas, a gente pode já associar a palavra comunistas. Tá? De um modo geral, a gente pode pensar assim que fica mais fácil e vocês conseguem associar esses grupos. Marxistas são os adeptos do comunismo que o Karl Marx vai defender. Mas marxistas porque eram leitores assíduos, né? Mas a ideia de comunismo e de comunistas está atrelada a isso. Então, comunistas, marxistas e judeus eram os culpados para Hitler de toda a decepção, de todo o fracasso da Alemanha. E ele começa a difundir essas ideias entre antigos soldados, antigos companheiros do exército alemão, né, da Primeira Guerra Mundial, começa a realizar encontros com amigos e pequenos grupos ainda nesse início, de antigos companheiros do exército, se reunir em cervejarias, começar a discutir essas ideias, beber e reclamar da situação da Alemanha. E isso vai originar em 1920 o Partido Nazista, né? Que era chamado de como que é a palavra exata? Partido Nacional, deixa eu consultar aqui. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Desculpe pela confusão, porque é um nome bastante extenso. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A sigla NSDAP, tá? Mas, resumindo, é o Partido Nazista. Onde eles vão defender uma nova situação para a Alemanha, um novo jeito de viver na Alemanha. O que unia eles era o ódio ao Tratado de Versalhes. E quem tinha imposto o Tratado de Versalhes para a Alemanha? Os aliados da Primeira Guerra, que eram quem? Inglaterra, França, que eram rivais históricos da Alemanha. Então, eles vão nutrir um ódio pelo Tratado de Versalhes, pelos franceses, pelos ingleses, pelos comunistas, pelos judeus, sabe? E eles acham que a Alemanha tem que ter uma nova situação, sabe? Vai ter que se desenvolver fora da democracia, sabe? E é assim que surge o Partido Nazista na Alemanha, né? Em reuniões de pubs, de cervejarias, né? Onde amigos se reúnem para debater essas ideias que vão dar origem ao Partido Nazista. E como a Alemanha estava tão caótica, essas ideias vão começar a crescer aos poucos, não é do dia para a noite, mas aos poucos as ideias começam a crescer, né? E Hitler começa a ser mais conhecido, sabe? Cada vez mais trazer pessoas que nutrem os mesmos sentimentos, os mesmos ódios. E isso é interessante, como a gente falava no fascismo, que é uma ideia mobilizadora. O que mobiliza esses partidos autoritários é o ódio. É o ódio a alguém,
sabe? Eles têm que encontrar inimigos. Esse ódio sempre é destinado a algum inimigo. A gente tem que criar inimigos o tempo todo. Se não tiver inimigo, não tem por que ter esse partido, por que defender essa ideia, né? Então, na Alemanha, sobretudo, esse ódio vai ser aos comunistas e judeus. Mas você pode estar me perguntando, professor, como assim? Estou ficando confuso. Como que eles odeiam os comunistas, mas o nome do partido é Partido Nacional Socialista? Socialismo, comunismo não é parecido, não tem coisas em comum? Tem, de fato. O socialismo tem a ver com o comunismo. São ideias que se conectam e têm coisas parecidas, que defendem o poder dos trabalhadores, defendem um sistema diferente do que o capitalismo. Mas a questão, você pode perguntar, tá, então quer dizer que o Hitler era socialista? Não, não era socialista. Não era comunista, ele odiava os comunistas. Mas então por que tem nome socialismo no partido? Primeiro, não é porque tem um nome que ele é de fato um socialista. A gente tem que pensar, e a gente vai comentar mais, que esse nome, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, né, ele diz defender os trabalhadores, né? Mas essa, na verdade, é uma estratégia de propaganda. Se eu uso essa palavra, eu posso atrair os trabalhadores para o meu lado. Então eu posso estar usando uma palavra, mas não de fato segui-la, sabe? Foi normalmente uma estratégia utilizada pelos partidos totalitários, e a gente falava isso do fascismo, utilizar muita propaganda a seu favor, né? Eles usam muita propaganda, a publicidade, o cinema, eles tentam impactar as pessoas, convencê-las pela publicidade. E o nome Partido Nacional Socialista não é porque o nome está ali que de fato o Hitler e o Partido Nazista fosse comunista ou socialista, como muitas pessoas defendem na internet. Não. Estudando a história, você percebe que essa foi uma estratégia copiada dos comunistas e dos socialistas para tentar atrair os trabalhadores que pertenciam aos partidos comunistas e socialistas na Alemanha a ingressarem no nazismo. Porque Hitler sempre deixou claro no Mein Kampf e nas suas aparições públicas que o comunismo era um mal a ser combatido. Então, como se pode dizer que ele era comunista se ele quer combater o comunismo? A questão é que a partir de 1917, com a Revolução Russa, o comunismo cresceu na Europa. E o Hitler sabia que ele tinha crescido. Então ele usa o mesmo, digamos, a mesma força do comunismo, que é a defesa dos trabalhadores, para o seu partido. Então ele copia uma ideia para tentar tirar partidários do comunismo para o nazismo, sabe? Então foi um artifício, uma estratégia utilizada por ele para tentar cooptar, trazer os trabalhadores para o seu lado. Mas isso não significa que ele fosse comunista ou defendesse o comunismo. Porque na Alemanha nazista é o capitalismo que vai continuar existindo. Não vai ser implantado o socialismo nem o nazismo. Ou não vai ser implantado nem o socialismo nem o comunismo. Mas o nazismo defende as práticas capitalistas. A propriedade privada continua, sabe? A forma econômica do capitalismo continua no nazismo, sabe? Então foi uma estratégia utilizada por Hitler para tentar roubar, né, a força do comunismo para si, sabe? E tem muitos exemplos na história, pessoal. Não é porque alguém se diz alguma coisa que de fato ela é. Por exemplo, na ditadura militar brasileira, o partido da ditadura era chamado Aliança Renovadora, ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que de renovadora não tinha nada, não renovava em nada. Era um regime conservador, autoritário, sabe?
Então o nome de um partido não é porque está ali o nome que de fato ele defenda aquilo que ele expõe no nome, entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado e pensar a respeito, analisar a respeito, criticar a respeito disso. Será que de fato ele é? Opa, ele se diz socialista, mas será que ele é socialista? O que é socialismo? Sabe? Então a gente tem que ter um certo cuidado. E desse modo, então, voltando, o partido nazista, então, ele começa a crescer, crescer, crescer. E em 1923, o Hitler vai tentar, como ele já tinha um grupo um pouco maior, né, de membros no seu partido, de associados, né, ao seu partido, ele e o seu grupo vai se reunir numa cervejaria em Munique e vão tentar dar um golpe de Estado na Baviera. A Baviera, como eu falei, era uma região muito rica e próspera da Alemanha e ela tinha muita autonomia dentro da Alemanha. Então Hitler preparou um golpe de Estado para tentar tomar o poder na Baviera e da Baviera se expandir para tomar o poder futuramente da Alemanha. Mas esse golpe vai ser evitado, né, pela polícia da Baviera e Hitler vai ser preso, né, por alta traição. Ele tentou tomar o poder do próprio Estado. Isso é proibido, é ilegal, né? Isso foi considerado um crime de alta traição e ele vai ser preso por 9 meses, né? Aonde ele vai escrever e deixar escrito o que ele pode chamar de uma biografia dele, porque ele vai contar a história dele no livro chamado Mein Kampf, que em alemão seria traduzido literalmente como Minha Luta. Ele está falando das lutas que ele teve durante a vida, da infância na Áustria, das tentativas de ingressar na Academia de Belas Artes de Viena. Ele vai fazer desenhos no livro, vai expor um pouco da sua arte no livro, os seus traços e tal. E vai falar da chegada na Alemanha, da exposição das suas ideias, de como ele foi percebendo aquele clima, né, político da Alemanha e como ele vai tentar intervir naquilo. Ele vai falar dos seus ódios, ele vai definir o porquê ele odeia o comunismo, porque ele odeia os judeus, que ele considera pragas. Para Hitler, os judeus eram como ratos que infestavam a Alemanha e roubavam a Alemanha, porque a gente sempre lembra dos judeus bem-sucedidos, né? Altos empresários, banqueiros, né, na verdade, na Alemanha, e Hitler condena esses grupos por toda a miséria e pobreza que a Alemanha vivia. Era culpa para ele desses grupos. Então ali ele escreve todo o programa, todo o seu programa político, todas as suas ideias políticas nascem no Mein Kampf, né? E ele vai ficar preso com outros aliados, outros companheiros de partido por 9 meses, né? E antes disso também, antes dele ser preso, quando o grupo surge, né, o nazismo surge, muitos desses membros, né, já começam a se tornarem muito violentos na sociedade. Nesse momento, em 1921, um ano após a formação do Partido Nazista, que são formadas as SA. SA seria traduzida para o português como seção de assalto, né? Seriam grupos que se vestiam como as camisas negras do fascismo italiano, né? Se vestiam com uniformes pardos, que eram os antigos uniformes militares da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Eles se vestiam, ou seja, uniformizados, que dava uma noção de força, de poder, de vigor, né? E invadiam reuniões de partidos opositores. Eles eram, entre aspas, baderneiros. Eles promoviam brigas e confusões na sociedade.
né? E já demonstrava essa violência que o nazismo viria a se transformar. Essas sessões de assalto invadiam reuniões de partidos de oposição como os comunistas, eles protegiam o Hitler nos seus comícios, né? Quando o Hitler começou a ter mais um respaldo, começou a se tornar mais conhecido e ele fazia comícios, né? E palestras por algumas cidades da Alemanha, esses membros das sessões de assalto protegiam, como se fosse uma segurança armada do Hitler, sabe? E eles eram violentos, eles causavam tumultos nas cidades, então eles brigavam, eles faziam arruaças, né, pela Alemanha. E então, como eu estava falando, o Hitler foi preso, né, e lá vai escrever todas as suas ideias, vai deixar relatado tudo que ele viveu até aquele momento, né? Eu trouxe aqui alguns trechos para eu ler para vocês terem uma noção, mas na internet vocês têm acesso ao livro. Eu sempre também menciono que se você tiver interesse em ler, você tem que ler com esse olhar crítico, né, para não ser capturado, né, pela boa comunicação e pela oralidade do Hitler, porque ele era um ótimo orador. Ele convencia muitas pessoas que estavam sem emprego, numa vida triste, monótona e sem perspectiva, a ingressar nesse seu projeto, né? Então o livro relata isso e tem trechos bastante marcantes e pesados, sabe? Alguns pequenos trechos que eu acho interessante que vocês conheçam. Aqui, ó. Um trecho aqui que demonstra um pouco do início do seu ódio, né, aos judeus e aos comunistas. Ele fala o seguinte: nesse tempo abriram-se-me os olhos para dois perigos que eu mal conhecia pelos nomes e de que nenhum modo se me apresentavam nitidamente na sua horrível significação para a existência do povo germânico: marxismo e judaísmo. Então ele já começa a cravar, né, definir claramente os seus inimigos. E esses inimigos têm que ser combatidos a todo momento, né? Marxismo ou comunismo, como prefiram, e judaísmo. Também outro trecho que ele deixa muito claro isso, que ele vai demonstrar toda a hostilidade, toda a raiva. Ele fala assim: de um fraco cosmopolita transformei-me em Viena num grande antissemita, que é o sentimento contra os judeus, de raiva, de negação, de repúdio, sabe? Olha como que ele fala da questão da propaganda, como ela é importante para defender suas ideias. Somente os judeus sabiam que com o uso capaz e persistente da propaganda, o próprio céu pode ser apresentado ao povo como se fosse um inferno e vice-versa. O tipo de vida mais miserável pode ser apresentado como se fosse o paraíso. Ou seja, ele vai ter uma grande técnica de orador, né? E por isso que ele vai convencer muitas pessoas e muitos grupos a aderirem às suas ideias. Porque ele consegue convencer, ele consegue trazer as pessoas para as suas ideias. Ele passa, digamos, uma ideia de verdade. Ele fala: olha como a Alemanha está horrível. E de fato estava, né? E ele defende então essas ideias muito pesadas, como a morte de muitos grupos, né, como se fossem benéficas para a Alemanha, né, fosse um regime de purificação da Alemanha, para a Alemanha voltar a ser a grande Alemanha do passado. Nós temos que extirpar, né, e acabar com algumas coisas que eu considero doença, né. Para acabar a doença você tem que tomar um remédio, esse remédio muitas vezes é amargo, e isso é que tem que ser feito com a Alemanha, né? Acabar com a sua doença, que é basicamente os judeus e os marxistas, né? Os comunistas. Um pensamento maligno que ele já demonstrava em 1924, quando ele estava preso.
Temos de ser cruéis. Temos de recuperar a consciência tranquila para sermos cruéis. Que sorte para os ditadores que os homens não pensam. Ele deixa claramente no livro demonstrado que ele considera que o povo em geral é burro, é ignorante. Então é fácil convencer o povo de alguma coisa, sabe? Você pode vender o inferno como paraíso, sabe? Só com a lábia, com a conversa, sabe? Por isso que ele usou o nome do partido como Partido Nacional Socialista, né? O socialismo para ele é usado, né, entre aspas, para mostrar que o socialismo, eu posso trair os valores do socialismo cooptando os seus membros para mim, sabe? Então é por isso que ele usa desse artifício de mudar o sentido da palavra, né? Ele fala socialismo, mas ele não quer falar, ele não está usando as ideias do socialismo. É só uma fachada, o nome, mas por trás desse nome eu tenho outras ideias, que é o nazismo, né? Então, pessoal, hoje eu queria mostrar essas ideias gerais, né, do nazismo e, sobretudo, como ele se iniciou, né, na Alemanha. A gente falará acho que 2 próximos vídeos, continuaremos falando sobre o nazismo, porque tem muita coisa importante para ser debatida, né, e é um assunto que tem muitas repercussões até hoje no presente, tá certo? Num momento de muito ódio, de muitas fake news, um momento muito delicado, né, no século XXI. É sempre bom retomar algumas coisas do passado para discutir, certo? Até o próximo vídeo, se cuidem e passem bem. Até mais, tchau, tchau.